uma visão crítica também, né? Eu acho que é interessante o que você trouxe, né, Lucas? Que apesar de seus 50 anos da morte, a gente falar do ícone, da figura, é interessante olhar por aquelas questões que às vezes a história passa o pano um pouco por cima, assim. E do ponto de vista liberal, Lucas, qual que você acha que foi o grande erro do desenvolvimentismo brasileiro? O grande erro é o modelo. É o modelo e a premissa na qual ele se baseia. O objetivo é industrialização e, consequentemente, urbanização aceleradas a qualquer preço. O objetivo foi atingido. O Juscelino urbanizou, Getúlio Vargas e Juscelino, porque o Juscelino, a primeira experiência dele na política é como prefeito de Belo Horizonte, nomeado pela ditadura do Vargas. Ele não foi eleito. Foi nomeado pelo Benedito Valadares, que era governador de Minas e interventor na ditadura do Vargas. Então, Getúlio Vargas e Juscelino representam uma materialização muito clara desse anseio por modernização brasileiro com base na urbanização e na industrialização. E eles fizeram, industrializaram, embora de maneira desigual, não foi igual para todas as regiões do país, né? Mas eles fizeram a industrialização e a urbanização. O resultado desse processo, comparando o estágio de urbanização e de industrialização pré-Vargas e JK e depois deles, é óbvia a diferença. No entanto, há um custo crônico de inflação, há um custo crônico de endividamento, um custo crônico também de uma urbanização destrambelhada que provocou favelização, porque você tem um êxodo rural excessivo, falta de investimento no capital humano. Eugênio Goudin, o grande autor liberal da época, para os padrões do Brasil daquele tempo, ele era o grande ícone na defesa do liberalismo econômico. Era um autor que já tinha lido Mises e Hayek, os autores da escola austríaca, que são hoje tão citados pela geração contemporânea de liberais. O Eugênio Goudin dizia que a grande reforma que tinha que ser feita era a reforma do capital humano, qualificar, e o capital humano do setor agrícola. A riqueza do agro, a riqueza excedente gerada pelo potencial agropecuário do Brasil, poderia depois, aí sim, de maneira orgânica, ser aproveitada para desenvolver a industrialização. E o agro brasileiro atual, que é o que basicamente segura a nossa economia, era uma prova de que Eugênio Goudin tinha seus méritos no que dizia. E outra prova de que ele tinha seus méritos no que dizia é que a grande promessa do desenvolvimentismo, que é o desenvolvimento, está no nome. Nós vamos fazer o Brasil ser um país desenvolvido através do Estado. Cadê o Brasil desenvolvido? Depois de tantas décadas de economistas assumindo cargos em governos brasileiros apostando nessa ideologia, cadê o resultado que eles prometeram? Acho que essa é a grande pergunta que fica. JK entregou urbanização e industrialização, entregou Brasília, mas cadê o desenvolvimento? Mas você acha que esse desenvolvimentismo acabou vencendo hoje? Hoje continua essa mentalidade ou mudou o conceito? Eu acho que o liberalismo ganhou mais espaço, mas eles continuam prevalecendo. E a prova disso é quem está no poder hoje no Brasil claramente se inspira nessa agenda, muito mais do que na agenda liberal, e até na oposição à direita a gente encontra figuras que conseguem até milhões de seguidores. Eu posso citar um exemplo aqui do Kim Paim, que é um influenciador importante hoje que defende a pauta desenvolvimentista. Bate nos liberais. Os liberais são os grandes culpados de todos os problemas do Brasil e coisa e tal, e martela nisso. Quer dizer, sendo que o liberalismo econômico rarissimamente teve qualquer respiração na gestão pública brasileira, federal sobretudo. Então, assim, claramente o argumento deles ainda tem muita presença. E o desenvolvimentismo, ele se baseia sempre na interferência estatal, nunca é um processo natural. Exato. Mesmo que, como eu disse, se admita a presença de capital estrangeiro, esse capital estrangeiro é tutelado, direcionado, tudo é planejado. Juscelino criou um conselho econômico para planejar a economia brasileira. Isso me lembra muito os planos quinquenais soviéticos. É óbvio que Juscelino não era comunista, nunca foi, embora tenha... Até o Lacerda, que foi o maior anticomunista que o Brasil teve, foi comunista na juventude, Juscelino nunca foi. Mas se cercou de comunistas, a exemplo dos arquitetos, como você estava mencionando, o Oscar Niemeyer, que era todo mundo comunista, né? E na sua opinião, Lucas, você acha que, né, até pela proposta do livro de vocês também, você acha que o Brasil tem dificuldade de revisar os seus mitos políticos da sua história?
Olha, tem alguns mitos, como o JK, mas eu também acho que o Brasil, às vezes, é muito crítico, duro de algumas personalidades que talvez merecessem um tratamento melhor. Né? Então, acho que tem o problema interpretativo tanto de um lado quanto do outro. Né? Tanto para exagerar nas tintas, a gente faz Dom Pedro, Dom João, viraram quase que exclusivamente objeto de deboche, né, para muita gente, sendo que tem muita coisa ali para você reconhecer de respeitável na atuação dos dois. Dom João enganou Napoleão. Dom João, ele estabeleceu as bases institucionais da autonomia brasileira, do Reino do Brasil, que pavimentaram o caminho para a nossa emancipação política. Então, eu acho que tem tanto de um lado quanto do outro. Tem gente que talvez seja deificada demais e tem gente que talvez seja execrada demais, né? Como se fossem raríssimos aqueles que valem a pena a gente reconhecer os seus méritos. Você acha que se o Juscelino tivesse vivo até hoje, em que posição ele estaria hoje no espectro político do Brasil? Puxa vida, mas isso é muito difícil de responder. Muito difícil. Acho que tem... É muito difícil imaginar como é que um personagem que viveu num contexto tão diferente pensaria nos dias de hoje. Provavelmente ele ainda estaria defendendo o legado desenvolvimentista dele, mas não sei se ele estaria exatamente... Acho que não, tá? Exatamente identificado com a força política que hoje protagoniza esse campo no Brasil. Sim. Eu acho que não. Eu acho que ele teria muitas críticas a fazer ao PT, por exemplo. E é engraçado, né, Lucas? Quando a gente pega para escrever um livro sobre uma figura tão conhecida, que a gente já leu tanta coisa sobre, queria saber, como curiosidade, se você e o Antônio descobriram algo novo, algo que vocês não sabiam sobre o JK durante o processo de escrita. Eu acho que basicamente as inspirações teóricas do JK, que foi uma coisa que eu gosto muito de história das ideias, né? Eu quero entender o que o cara pensou, como é que ele se insere na tradição do pensamento. Então eu estudei um pouco mais detidamente as citações que o próprio JK fazia, as referências dele. Ele cita Péricles na Democracia Ateniense, Thomas Jefferson nos Estados Unidos, que, no entanto, ele diz que era uma grande cabeça, mas a quem faltava um pouco um certo lado humano. E aí ele vai ver esse lado humano em quem? Em Abraham Lincoln, que era justamente uma liderança política que defendia um papel maior ao Estado. Então é isso que faltava no Jefferson de humanidade para o Juscelino. Era ter um pouco mais de visão industrialista e estatista, né, que no Lincoln ele encontra. Então isso é uma coisa que eu não sabia do Juscelino, não tinha me aprofundado nessas referências teóricas dele. E também algumas citações para nós surpreendentes relativamente, por exemplo, à Mão Invisível de Adam Smith. Juscelino tem uma passagem, e essa foi descoberta pelo Claret, inclusive, méritos a ele novamente. Ele tem uma passagem que ele critica diretamente a ideia de mão invisível, que a mão invisível é que alimentava a miséria em Minas Gerais. Então tem algumas curiosidades, sim, que o pessoal que for ler o livro vai identificar, essas são algumas. E enquanto a gente está agora indo para o final, Lucas, o que você espera que os leitores descubram com o livro? Qual que você acha que é a principal mensagem que ele está querendo passar? Tanto de quem já conhece bastante o Juscelino, quanto de quem, às vezes, não está muito, né, por dentro do assunto. Eu acho que a principal mensagem é que nós não devemos tratar nenhum personagem como um personagem intocável e que o legado desenvolvimentista para o Brasil não é positivo. Eu acho que a principal mensagem é essa, que os rumos do Brasil hoje, se nós formos olhar para a experiência histórica, nós não podemos acreditar que o desenvolvimentismo seja o caminho que nos trará prosperidade.